Fala aí, pessoal, estamos de volta nesse nosso módulo que trata de teoremas auxiliares, é o segundo vídeo. No vídeo passado tratamos do teorema de Rowley e agora vamos tratar do teorema de Lagrange e o teorema de Cauchy. O que nos diz o teorema de Lagrange? Se a função f for contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, então existirá pelo menos um ponto C nesse domínio AB tal que... Então repara que as hipóteses do teorema de Lagrange são a mesma do teorema de Rowley. Para o teorema ser atendido, eu preciso garantir que a função é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Ele está mostrando então que existe um ponto cuja derivada é f de b menos f de a sobre b menos a, onde a e b é o início e o fim do meu domínio, do meu intervalo, onde a minha função está sendo definida. Repara que ele está dizendo aqui que a minha derivada, que é uma taxa instantânea, vai ser igual à minha taxa média, né? Lembra aquele exemplo que a gente deu no início deste módulo da velocidade média e da velocidade instantânea. Se eu manipulo isso aqui algebricamente, se eu passo aqui o denominador para o outro lado, eu caio nessa segunda equação, que é igualzinho à minha primeira equação, ok? Observações importantes aqui. O teorema, então, afirma que existe pelo menos um. Mesma coisa do teorema de Rowley. Eu não sei se vai existir 1, 2, 3 ou 4, mas vai existir pelo menos um, aonde a tangente a este ponto, que é a derivada, vai ser paralela à reta que une os pontos AFA e BFB, que vai representar a minha taxa média. Daqui a pouco eu vou mostrar isso num gráfico. E o segundo ponto importante, se o FA é igual a FB, então o teorema de Lagrange se transforma no teorema de Rowley. Quer dizer, se o FB é igual a FA, isso aqui dá zero, eu caio no teorema de Rowley. Tá certo? Então vamos demonstrar. Antes disso, desculpa. Repara aqui, ó, que eu estava dizendo ali. Então existe pelo menos um ponto onde a minha taxa instantânea. Então o que é taxa instantânea? Está representada aqui pela minha derivada deste ponto. Vai ser paralelo ao ponto que liga o AFA ao BFB. Essa reta azul que me representa a minha taxa média. Então é isso que o teorema de Lagrange nos mostra. Tá certo? Bom. Vamos agora ver a demonstração do teorema de Lagrange. Aí a pergunta vem, por que eu vejo o teorema de Rowley antes do teorema de Lagrange, se o teorema de Rowley é um caso particular do Lagrange? Isso faz com que facilite a minha demonstração do teorema de Lagrange. Ao já ter demonstrado o teorema de Rowley, eu vou usar o teorema de Rowley para provar o teorema de Lagrange, ok? Bom, como é que eu vou demonstrar isso? Eu vou criar uma função auxiliar, h de x como sendo f de x, b menos a, menos x vezes f de b menos f de a. A utilização de funções auxiliares na resolução ou na demonstração de problemas é um artifício matemático. Não é simples utilizar. Você achar qual é a função que eu tenho que usar é muito difícil. Mas quando a gente começa a pegar uma certa experiência, é um caminho que pode ser usado para demonstrar um teorema ou mesmo para resolver uma equação, ou resolver um problema, ok? Então, por que eu criei essa função auxiliar? Por o seguinte, bom, o f de b é contínuo no AB fechado. O f de x, desculpa. Além disso, ele é derivável em todo AB aberto. Então, o x também, então de uma certa forma, eu garanto que o meu h de x vai ser contínuo em todo intervalo fechado e aberto e derivável no todo intervalo aberto. Além disso, quanto vale h de a e h de b? H de a e h de b, se eu faço aqui, vai dar bf de a menos af de b. É igual, pronto. Então, repara. Eu tenho duas hipóteses do teorema de Rowley e tenho uma condição do teorema de Rowley. Então, o que me diz o teorema de Rowley aplicado em h de x? Que vai existir um ponto, pelo menos, aonde vai existir uma derivada aonde meu h' de c igual a zero. Mas quanto vale o h' de c? H' de x vale b menos a f' de x menos f de b menos f de a. Igual isso aqui a zero, eu caio aqui na expressão que o teorema quer me demonstrar, que vai existir então pelo menos um ponto onde f' de c é f de b menos f de a sobre b menos a. Então está aqui a vantagem de eu ter demonstrado o teorema de Rowley antes do teorema de Lagrange. Bom, a gente vai ver que nós vamos usar o teorema de Lagrange no próximo módulo para demonstrar alguns teoremas que relacionam a derivada com a análise do crescimento e decrescimento da função. Por isso que foi importante a gente ter esse módulo aqui de teoremas auxiliares antes da continuidade na análise da função para chegarmos até o esboço dela, ok? Vamos exercitar um pouquinho o teorema de Lagrange. Seja a função definida por x menos a, x menos b, g de x no domínio AB, onde g de x é não negativo para todo esse x, sabe-se que g e sua derivada são contínuas e que existe a segunda derivada.
Mostre que o f de x tem um ponto crítico em AB. Nós já definimos ponto crítico aí na aula passada. E mostre que existe pelo menos um ponto C no AB, tal que a segunda derivada de C é o g de A mais g de B. Então, faz aí a sua solução, dá uma pausadinha no vídeo, depois volta aqui para comparar com o gabarito. Então, vamos lá. O enunciado está me dizendo que o g e a sua derivada são contínuas do AB. Então, se eu olho para a definição do f de x, que é um produto de três funções, vão ser três funções também contínuas no AB. Além disso, vão ser três funções derivadas também em AB. Então, eu posso dizer que meu f, além de ser contínuo em AB, é derivável em AB, no AB fechado. Quer dizer, está atendendo mais do que o teorema de Rolle e o teorema de Lagrange me pedem, tá certo? Podemos ver também que o f de A é igual ao f de B e vale zero. Então, aplicando o teorema de Rolle na função f de x, eu digo que existe pelo menos um ponto no intervalo AB cuja sua derivada vale zero. E qual é a definição do ponto crítico? Ponto crítico é onde a derivada não existe ou onde a derivada é zero. Então, provamos que existe pelo menos um ponto crítico localizado, é o ponto onde a derivada é zero. Então, provamos esse item 1 através do teorema de Rolle. Vamos agora para o segundo. G de x e a primeira derivada do g são contínuas do AB fechado. E existe a segunda derivada no AB aberto. Então, qual a conclusão disso? Então, a primeira derivada de g também é derivável. Não está dando a segunda não existe? Então, a conclusão é que a primeira derivada, além de ser contínua no intervalo fechado, é derivável no intervalo aberto. Por que eu quero afirmar isso? Porque eu consigo derivar f' de x. Ao derivar, eu vou cair numa expressão, eu vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Essa é a expressão do f' de x. Olha para ela. Então, se o g e o g' são contínuos, e o g e g' são deriváveis, x menos a e x menos b também são funções contínuas e deriváveis, eu mostro então que a primeira derivada do f ela é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Então eu consigo aplicar ou Rolle ou Lagrange nessa primeira derivada. Okay? Então, usando o teorema de Lagrange, eu garanto o seguinte, que existe pelo menos um ponto aonde o quê? Aonde a derivada vai ser igual à taxa média. Então, vamos fazer. Existe um ponto aonde, vamos lá, f' de b, repara que agora a minha função é a função derivada. A derivada da derivada da segunda derivada. Então, existe um ponto onde a derivada dessa, que é a segunda derivada, vai dar igual ao valor dessa no B, menos o valor dessa no A, sobre B menos A. Mas aqui está a função derivável. Da onde eu saí daqui? Daqui. Eu derivei aqui, regra do produto. Bota x igual a B no local. Bota x igual a no local e substitui aqui, eu caio nessa expressão. E aí eu boto em evidência B menos A, cai como G de B mais G de A, provando o que o exercício estava nos mostrando. Ok? Vamos agora fazer mais alguns exercícios para fixar o conteúdo do teorema de Lagrange. Esse exercício aqui é do Guidorize, item 15.2, exercício 4. Prove que qualquer que seja A e B, com A menor que B, arco tangente de B menos arco tangente de A é menor que B menos A. Conclua que para todo x maior que zero, eu tenho que arco tangente de x é menor que x. Então faz aí a sua resolução, depois volta aqui e compara com o nosso gabarito. Bom, então vamos lá. Eu sei que o A é menor que B e eu vou usar a função arco tangente de x, que eu já conheço esta função e sei que ela é contínua em todo real e derivável em todo real. Então, se ela é contínua e derivável em todo real, eu posso aplicar Lagrange em qualquer intervalo subconjunto desse número real. Eu vou aplicar Lagrange entre A e B. Ok? Então, eu sei que existe pelo menos um C nesse intervalo aberto AB, tal que a derivada neste ponto C é o arco tangente de B menos arco tangente de A sobre B menos A. Apliquei Lagrange. Só que quem é a derivada de arco tangente? É 1 mais 1 mais x ao quadrado. 1 mais 1x ao quadrado é sempre maior que 1. Então, 1 dividido por isso vai ser um número sempre menor que 1. Para todo x real e para todo x nesse intervalo. Então, eu sei que a derivada de x no ponto C também é menor do que 1. Então, eu aplico aqui. Então, arco tangente de B menos arco tangente de A, dividido por B menos A, é menor do que 1. Joga para cá. Eu provo o que o exercício está me pedindo. Ok? Para provar a segunda, segue o mesmo raciocínio, só que agora eu vou aplicar Lagrange não entre A e B, mas entre 0 e x.
Tá bom? Então, mesma coisa, vai existir um ponto C, tal que arco tangente de x menos arco tangente de zero sobre x menos zero. Arco tangente de zero é zero. Okay? E a derivada do ponto da função no ponto C também é menor do que 1, pela mesma conclusão que a gente tirou no slide anterior. Então, a gente prova que arco tangente de x é menor do que x para todo x desse domínio da função. Fechado? Bom, agora vamos para outro. Exercício 6 aí do item 15.2 do Guidorize. Seja f uma função real de uma variável real, suponha que a sua derivada é diferente de 1 para todo o seu domínio, prove que f admitirá no máximo um ponto fixo. Ponto fixo, para quem não lembra, se p é um ponto fixo da função, então f de p é igual a p, quer dizer, a imagem é igual ao domínio, ok? Isso que é um ponto fixo. Faz aí a sua solução, depois volta aqui e compara com o gabarito. Vamos lá. Uma coisa importante, ele está querendo que prove que admitirá no máximo um ponto fixo. Ele não está pedindo para provar que vai existir um ponto fixo ou que não existe ponto fixo nenhum. Ele pede que prove que não vale de 2 para cima. Ok? Então, a gente vai partir de uma hipótese que existem dois pontos fixos, o A e B. Se eu conseguir provar que não existem dois pontos fixos, não pode existir um segundo, então não pode existir um terceiro, um quarto, um quinto, ok? Então, vamos lá. Pela definição, o f de A é A, o f de B é B, tá certo? Só que esta função, ela é derivável em todo o seu domínio, porque a derivada é diferente de 1, ele diz aqui. Então, pode dizer que ela é contínua e derivável em todo o domínio. Eu posso aplicar Lagrange. E vou aplicar Lagrange em que intervalo? No A, B, nos dois pontos fixos que eu tenho. Então, aplicando Lagrange, eu sei que existe pelo menos um ponto C, de tal forma que o f de B menos f de A sobre B menos A, ok? Só que o f de B é um ponto fixo, é o próprio B. O f de A é um ponto fixo, é o próprio A. Então, f de B menos f de A é o próprio B menos A. Isso aqui dá 1. Contradição, porque ele diz que não existe nenhum ponto, em todos os pontos do domínio, a derivada é diferente de 1. Então, se é contradição, não existem dois pontos fixos. Se não existe dois pontos fixos, caso existam, vai existir no máximo 1. Tá certo? Bom, para a gente fechar esse nosso módulo, ficou faltando apenas o teorema de Cauchy. O teorema de Cauchy, o teorema de Lagrange é um caso particular do Cauchy e o Rho é um caso particular do Lagrange. Então a gente veio do mais simples para o mais complexo. E o que diz o teorema de Cauchy? Eu tenho duas funções contínuas no intervalo fechado e deriváveis no intervalo aberto, as mesmas hipóteses. Então existirá pelo menos um ponto C neste domínio, tal que f' de C sobre g' de C é fb menos f de A, g de B menos g de A. Ok? Se a gente fizer a função g como sendo x, repara, o g' vai dar 1, aqui bota 1, o g de B dá B, o g de A dá A. Então o teorema de Cauchy se transforma no teorema de Lagrange. E qual a interpretação geométrica do teorema de Cauchy? O teorema de Cauchy ele é usado mais para curva de R2, curvas parametrizadas. Então a gente não vai usar ele diretamente aqui no cálculo 1. Mas o sentido geométrico é o mesmo do teorema de Lagrange. Vai existir pelo menos um ponto nesta curva que a tangente a este ponto é paralela à curva, à reta que liga os pontos iniciais e o ponto final. Quer dizer, é paralela a uma curva de comportamento de valor médio, né? Então segue o mesmo sentido geométrico do teorema de Lagrange. E por que a gente vê o teorema de Cauchy aqui então, se não tem uma aplicação direta? Porque o teorema de Cauchy vai ser útil no cálculo 1, apesar de não ser utilizado no cálculo 1, mas ele vai ser utilizado lá na frente quando a gente provar o teorema de L'Hopital. Então o teorema de Cauchy a gente vai usar na demonstração do teorema de L'Hopital, que vai acontecer um pouquinho mais para o final do nosso curso, ok? Então vamos demonstrar o teorema de Cauchy. Nós vamos usar a mesma linha que a gente usou para o teorema de Lagrange, quer dizer, nós vamos definir uma função auxiliar e vamos usar o teorema de Rho para provar também o teorema de Cauchy, tá certo? Só que a função auxiliar é um pouquinho diferente, vai ser f de x, g de b menos g de a, menos g de x, f de b menos f de a. Repara, se no lugar do g de x eu coloco a função x, então aqui dá b, aqui dá a, cai na função auxiliar usada na demonstração do teorema de Lagrange. Então, se o f e o g são contínuas do AB fechado e deriváveis do AB aberto, pela definição da minha função auxiliar, o h também vai ser contínuo no AB fechado e derivável no AB aberto. Então, eu posso usar, além disso, o h de A é igual ao h de B, que vai dar g de B, f de A, menos g de A, f de B. Substitui aqui, você vai ver que vai dar isso. Então, eu posso usar o teorema de Rho no h de x para o intervalo AB.
ok? Então vai existir pelo menos um ponto C cuja derivada vale zero. E quem é? Se essa aqui é minha função H, quem é minha função H'? H' vai ser F' de x, G de B menos G de A, G' de x. Se isso aqui substitui no lugar do x o C. Pronto, igual isso aqui a zero, eu caio na expressão que o teorema de Cauchy está nos apresentando, tá bom? Então a demonstração foi muito semelhante que a gente fez com o teorema de Lagrange. Bem, qual é a reflexão que eu quero que você faça agora, pós-aula, para verificar se você atingiu o objetivo que eu esperava? São duas perguntas. Você sabe quais são as hipóteses que a função tem que atender para satisfazer o teorema de Rowley e Lagrange? Você sabe usar o teorema de Rowley e Lagrange para provar a existência de pelo menos um ponto com um determinado valor de derivada, quer dizer, zero para Rowley e igual a taxa média para o Lagrange? Porque isso vai ser importante para o próximo módulo. Se você conseguir responder essas perguntas, ok, passe para o módulo da frente. Se não, volte, repita este módulo até você conseguir responder de uma forma consciente essas duas perguntas. Tá certo? Exercício aí para a gente fixar esse conteúdo. O item 4.15 do Apostol e o item 15.1 e 15.2 do Guidorizzi. Tem muito exercício, continue seu trabalho e nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve.